Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos, eu aqui e você aí diante do seu televisor, reunidos, irmanados, para darmos continuidade à nossa catequese sobre o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, dentro desse projeto ambicioso de comentar parágrafo por parágrafo todo o catecismo da Igreja Católica, e já estamos mais da metade dessa riqueza doutrinal da nossa fé católica apostólica romana. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Ainda nos primórdios da Igreja, após a morte do último apóstolo, no século I, vamos dar continuidade ao programa anterior. A Igreja Católica, nos seus primórdios, ela em algum momento doutrinou os seus filhos para a prática do aborto como realidade legítima, sim ou não? Jamais. Nem em nenhum momento a Igreja tolerou, admitiu, permitiu, legitimou essa prática que já é condenada lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Cito agora uma passagem muito pequena de um dos documentos mais autorizados do século I, depois dos livros da Escritura, o documento chamado Didache Apostolorum, o ensinamento dos apóstolos, um documento de grande importância para a igreja primitiva depois dos livros da Bíblia. Ninguém sabe quem foi o seu autor, mas gozava de uma autoridade tremenda esse escrito, que contém um compêndio de doutrinas, de ensinamentos da igreja primitiva. E essa citação é carregada de importância para o argumento do aborto. Se temos a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 2271. Diz a Didache dos Apóstolos: não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. Um dos documentos mais antigos da Igreja depois da Bíblia. Ainda no século I, portanto, antes do final do ano 100. Livro que talvez tenha sido escrito quando o último dos apóstolos, São João apóstolo evangelista e vidente, ainda era vivo na sua diocese, a igreja de Éfeso, na atual Turquia. Mas não é somente na Didache dos apóstolos que a condenação do aborto se manifesta no século I. Cito também um livro chamado Pseudo Barnabé, cito também a Epístola a Diogneto, cito também um dos grandes apologistas, Tertuliano. Os apologistas eram aqueles varões, homens, mas também tivemos algumas mulheres, mas principalmente homens, que escrevendo defenderam a fé católica do ataque dos pagãos, do ataque de alguns judeus, e consolidaram, corroboraram, defenderam a fé católica desses ataques, refutaram os argumentos contrários. Portanto, os primeiros discípulos dos apóstolos, os padres apostólicos, aqueles que conviveram diretamente com os apóstolos, pensemos, por exemplo, São Policarpo, bispo de Esmirna, na atual Turquia. Ele foi discípulo de São João, que foi bispo de Éfeso, não muito longe ali da Turquia, longe ali de Esmirna, ambos hoje na atual Turquia. E quem folheia, quem investiga, quem esmiuça os escritos apostólicos, dos padres apostólicos, dos varões apostólicos, ou seja, aqueles que conviveram com os padres apostólicos, e esses padres apostólicos, os que conviveram com os apóstolos, varões apostólicos, os que foram discípulos dos padres apostólicos. E também os escritores dos séculos seguintes e de todos os séculos da Igreja, ensinamento unânime, imutável, contundente, radical contra o aborto. Portanto, quem afirma que a Igreja em algum momento, máxime nos seus primórdios, legitimou o aborto, comete uma mentira, diz uma insanidade, está cometendo uma calúnia. A Igreja sempre condenou o aborto.